Sabe quando vão fazer um reboot de alguma série ou de algum filme, ou uma adaptação para o cinema de algum quadrinho ou livro, e aí eles transformam um personagem que era branco, todo mundo imaginava que era branco, em negro, em asiático? Aí sempre vem um Zé Nerd da vida, dar uma choramingada, dizer estão estragando a minha infância. E se fosse o contrário? Só que já é ao contrário há muito tempo. Um monte de pessoas e personagens que não são brancos acabam se tornando brancos em adaptação ou até mesmo na forma como a gente conta a história da humanidade. O nome para essa prática é whitewashing. A gente vê essa prática na ficção, por exemplo, com Ghost in the Shell, que era um mangá, e na adaptação para o cinema foi, se eu não me engano, a Scarlett Johansson que fez. Ou então quando uma novela passada na Bahia tem quase todos os personagens brancos e a personagem mais negra do elenco é a Giovanna Antonelli, que também já foi uma personagem asiática numa outra novela e árabe numa outra novela. Ela é basicamente race fluid, né? Race fluid não existe, isso foi uma piada. Se quando a gente nota o whitewashing, que é o embranquecimento de personagens na ficção, isso já é problemático pra caramba e já é grave, imagina quando a gente identifica o whitewashing na história com pessoas que de fato existiram. No vídeo de hoje eu vou falar pra você de 6 figuras históricas que não eram brancas. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, aperta para se inscrever no botão aqui embaixo, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. E se você já conhece, já gosta do nosso trabalho, deixa seu like logo no início do vídeo, que vai fazer o YouTube divulgar ele para muito mais gente. Mas vamos começar. Quero falar das 6 figuras históricas que muita gente, quase todo mundo, até todo mundo acha que são brancas, mas não são. A primeira delas já começa com polêmica. Jesus Cristo. Esse papo já vem sendo falado há muito tempo, mas Jesus Cristo foi embranquecido com o tempo. Isso tem tudo a ver com o colonialismo que vem da Europa, com a Europa impondo ao resto do mundo seus valores, sua cultura e a sua estética. Ou seja, o eurocentrismo, um plano que infelizmente deu muito certo. Então, nada melhor para a Europa, que hoje é o centro do cristianismo no mundo, colocar como figura central do cristianismo alguém esteticamente parecido com eles. E até hoje, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa num cara alto, com uma pinta de italiano, olho claro, cabelo louro, grandão, assim. Jesus com uma cara de padrãozinho. Só que Jesus não era padrãozinho, Jesus nem branco era. Primeiro, na própria Bíblia não existe absolutamente nenhuma descrição física de Jesus. Todas as imagens que existem hoje de Jesus foram feitas muito tempo depois dos escritos da Bíblia descreverem a história de Jesus. Isso foi lá pelo século III. Considerando onde e quando Jesus viveu, cientistas encontraram crânios naquela região onde ele vivia, daquela época, e começaram a criar uma aparência média das pessoas que viviam por lá. E eles juntaram isso com o conhecimento de como eram os judeus daquela região também. A conclusão é que Jesus seria muito provavelmente um homem negro, não exatamente retinto, mas ainda negro, de cabelos crespos e baixinho, tipo 1,60 m e pouco. O que faz todo sentido considerando que ele vivia numa região desértica e que também na época não tinha lâmina de barbear para ele ter aquela barba cortadinha na régua, não tinha shampoo para ele ficar com os cabelos sedosos caindo no vento. Ou seja, Jesus não era nem um pouquinho parecido com o Luigi Baricelli. Segundo o nome da lista, Machado de Assis. Isso já gerou muita polêmica lá por mais ou menos 2011. A Caixa Econômica Federal fez uma propaganda para televisão para homenagear ele, que é um dos maiores escritores da história do Brasil, só que chamou um ator branco para interpretar o Machado. E claro que as pessoas reclamaram. Reclamaram tanto que por causa das reclamações eles refilmaram um comercial com um ator negro interpretando o Machado de Assis. O que é absolutamente justo, já que o Machado era negro. Muitos livros dele trazem na capa uma imagem do Machado com a pele clareada. Só que ao contrário do que aconteceu com Jesus, o embranquecimento do Machado começou quando ele ainda era vivo. A sociedade da época não tinha condições de suportar um homem negro que fosse genial. E o Machado de Assis era genial a ponto de não dar para ignorar que ele era genial. Então eles deram um jeito de ignorar que ele era negro. Então sim, a Academia Brasileira de Letras foi fundada por um homem preto.
Vou entregar a minha idade aqui para falar do terceiro nome da lista. Eu assisti a minissérie Chiquinha Gonzaga, que passou na Globo, em 1999. Não parece porque a pele é ótima, mas eu tenho 30 anos. Nessa produção, a compositora, que é uma das maiores compositoras da história do Brasil, ela foi interpretada por mãe e filha nas duas fases, né, da trama, que eram a Gabriela e a Regina Duarte. Me dá até um pouco de urticária falar o nome dessa senhora. As duas brancas. Bem brancas, mas muito brancas mesmo. Branco, tanto que dá pra ser branco, elas são brancas. E foi essa a imagem que ficou na minha cabeça da Chiquinha Gonzaga, que não é uma imagem real. Para vocês terem ideia, eu só fui descobrir que a Chiquinha Gonzaga não era branca quando eu comecei a pesquisar para esse vídeo aqui. O pai da Chiquinha era branco, era um militar, e a mãe dela era uma mulher negra. A Chiquinha nasceu com a pele mais escura. E a história dela é incrível, ela viveu bastante, ela viveu até os 87 anos e compôs até os 85. E ela foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Mas a vida dela não foi só flores. A Chiquinha ela teve 2 casamentos e abandonou os 2 maridos e criou o filho dela sozinha. E ela também trabalhou fora numa época que todo mundo acreditava que o lugar de mulher era dentro de casa. Então ela quebrou paradigmas há muito tempo atrás. Isso sem falar que a Chiquinha era ativista social e defendia a causa abolicionista. Ou seja, ela lutava contra a escravidão. E veja só, a Chiquinha Gonzaga não foi interpretada só pela Gabriela e pela Regina Duarte. Ela foi interpretada por várias outras atrizes e todas brancas. Eu separei aqui a lista, ó. Beth Mendes, Malu Gali, Rosa Maria Murtinho, sendo que pela aparência delas faria muito mais sentido ela ser interpretada por mulheres como a Camila Pitanga, a Juliana Alves, a Maria Seixas ou até a Elisa Lucinda. Quarto nome da lista, continuando ali no mundo da música, Beethoven. Sim, ele nasceu na Alemanha, que é um lugar onde a maioria das pessoas é bem branca, mas entre os amigos ele tinha o apelido de espanhol. Isso acontecia porque o tom de pele do Beethoven era mais escuro, ele tinha cabelos mais grossos e um pouco mais crespos, e ele tinha traços bem menos caucasianos do que das pessoas que estavam ali em volta dele. A verdade é que o Beethoven se assemelhava muito mais com os povos mouros, que era aquele povo da Europa que tinha origem, na verdade, no norte da África. Outras teorias afirmam, na verdade, que a família do Beethoven ela vem de povos da América Central que foram escravizados nas colônias holandesas. Só que assim, eu preciso falar que existem outras teorias que dizem que sim, o Beethoven era um homem branco caucasiano, mas tem tanto whitewashing na história que eu tendo muito mais a acreditar que ele era um homem que não era branco e sofreu whitewashing do que um homem branco que estão tentando provar que não era branco. Quinto personagem da nossa lista, Papai Noel. Tá, eu sei que Papai Noel não existe. Só que Papai Noel ele foi inspirado no São Nicolau. Ele, na verdade, é uma mistura de várias pessoas, lendas e crenças, só que ele veio principalmente de São Nicolau. O São Nicolau é um homem que viveu entre os séculos 3 e 4 e era conhecido por ser muito generoso, especialmente com crianças. Provavelmente você deve estar imaginando o São Nicolau como um homem que vivia ali no norte da Europa, provavelmente por causa da imagem do Papai Noel vivendo no meio do bando de gelo, mas na verdade a história de São Nicolau é do leste europeu, numa região onde hoje fica a Turquia, um lugar onde praticamente não tinham povos brancos. Na verdade, a região era quase que integralmente habitada por povos de origem africana. E você pode procurar na internet que você vai encontrar várias imagens que retratam São Nicolau como um homem negro, ou pelo menos um homem de pele mais escura. A primeira história sobre Papai Noel mesmo, ela é de 1822. Ele é um poema chamado A Visita de São Nicolau, e foi nele que começaram a botar algumas características de Papai Noel, como o trenó puxado pelas renas. E também o fato de que ele entra pelas chaminés das casas, o que eu acho um pouco assustador. O visual de Papai Noel que a gente tem hoje, que é um homem gordinho, barbudo, bem branquinho e até de roupa vermelha, ele é de 1863. Ele foi criado por um cartunista chamado Thomas Nast. Então, quando vai chegando a época do Natal e a gente vê um monte de gente fazendo mimimi, reclamando que o Rodrigo França está vestido de Papai Noel, na verdade o Rodrigo França é um dos únicos Papais Noéis do Brasil que é levemente parecido com quem de fato era São Nicolau.
Dorme com esse barulho aí, mas a boa notícia é que você tem até dezembro para se acostumar com o fato de que Papai Noel é preto. Para fechar nossa lista, mais uma mulher, mais uma personagem histórica que com certeza você já ouviu falar. Cleópatra. Assim como aconteceu com a Chiquinha Gonzaga, a nossa imagem da Cleópatra vem muito das produções audiovisuais que fizeram dela, no caso no cinema. Ela foi interpretada no cinema por Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Helen Gardner e um monte de outras atrizes brancas. Só que em 2009, um grupo de cientistas examinou o DNA de um crânio encontrado na região da Turquia e descobriram que era o crânio da Aristói, ou Aristoé, não tenho certeza, que é a irmã da Cleópatra. E olha só que surpresa, descobriram que a rainha do Egito, que é um país da África, tinha uma família de origem africana. Mas os estudiosos de história, eles afirmam que a Cleópatra não apenas era negra, como ela rejeitava suas origens africanas. Dentre todas as pessoas que cercavam ela, a maioria mulheres, ela era especialmente cruel com as mulheres negras. E cruel, sim, fisicamente cruel, moralmente cruel, às vezes até fazia coisas que levavam essas mulheres à morte. Isso talvez era uma forma dela de tentar matar no outro aquilo que ela não conseguia matar em si mesma. Você conhece outros personagens que sofreram whitewashing? Faz o seguinte, manda esse vídeo para vários amigos seus, manda esse vídeo para aquele seu amigo nerd que fica reclamando que a Estelar é negra em Titãs, e aí mostra para ele que tem muito mais gente que foi embranquecida do que enegrecida na história. E se você quer ajudar esse canal, se você tem pelo menos R$5 por mês para ajudar, vai ter um link aqui na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. Esse canal só existe por causa dessa campanha. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!